Oi pessoal, eu tô aqui para gravar o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer com outros profissionais da saúde, tentando falar de alguns assuntos relacionados à obstetrícia e à ginecologia. Trouxe aqui hoje a doutora Suelen, endocrinologista, uma querida e amiga minha, para a gente falar de diabetes na gestação. Tudo bem, Suelen? Joia? E por que para falar de diabetes na gestação? A gente sabe que 3 a 4% de todas as gestações 3 a 4% dessas mulheres vão desenvolver diabetes, né? E como que isso ocorre? Durante a gestação, existe um órgão, que é o pâncreas, responsável pela produção de insulina. A insulina é uma substância capaz de regular a entrada dos açúcares dentro das células. Por conta de aumento de alguns hormônios que são produzidos na placenta, em algum momento esse pâncreas não vai funcionar muito bem, tá? E às vezes não vai conseguir produzir essa insulina suficiente para que os açúcares entram nessa célula, fazendo uma hiperglicemia na corrente sanguínea dessa mulher, né? E algumas mulheres conseguem fazer esse controle de insulina, outras não. E são essas mulheres que vão desenvolver a diabetes na gestação. Paula, a gente tem visto isso bastante, né, na prática de consultório. Talvez pela genética, né, muitos pacientes têm histórico familiar de diabetes. Muitas mulheres estão procurando engravidar depois dos 35, né, por volta dos 35 anos. O índice, né, a prevalência de obesidade, de sobrepeso, sedentarismo, acho que tudo isso tem contribuído, né, para esses altos prevalência, né? Isso. Nossa, Suelen, você falou tudo. Esses são os principais fatores de risco. Obesidade, histórico familiar, o que a gente também não pode esquecer de hipertensão prévia, né? Idade materna, a maternidade tardia. Então, quanto mais tardia a gestação, mais chance dessa mulher desenvolver diabetes, tá? A gente não pode esquecer também que é um fator importante as gestações gemelares. Com o avançar da idade materna, muitas mulheres estão procurando as técnicas de reprodução assistida e, consequentemente, o aumento do índice dessas gestações gemelares, que é um fator de risco importante. Né? E pelo visto você tem recebido muitas pacientes aí nesse tratamento. Sim, o acompanhamento conjunto do ginecologista, do obstetra com endócrino é importante para o acompanhamento dessas pacientes, né? Com certeza. E fala para mim, Suelen, como que é esse diagnóstico? Você faz o diagnóstico como nós, obstetras, né, com uma glicemia de jejum, teste de tolerância oral à glicose, como que funciona? Paula, logo no início do pré-natal, né, no primeiro trimestre, a gente faz alguns exames, entre eles a glicemia de jejum. Estando a glicemia de jejum entre 92 e 126, a gente define um diabetes gestacional. Se for acima de 126 logo no início, a gente já tem um diabetes pré-existente. Mas diabetes gestacional fica entre 92 e 126. Essas mesmas pacientes, né, na verdade, a maioria é testada depois entre a 24ª e a 26ª. Isso, né? É quando a gente dá um diagnóstico definitivo. Nós fazemos então o teste oral de tolerância à glicose. Que é um teste chato, né, gente? Todo mundo reclama, mas enfim, tem que fazer. Aí é feita a dosagem da glicemia nos tempos 0, 1 hora e 2 horas. Algum desses pontos, né, desses momentos estando alterados, já define o diagnóstico. E aí entra o acompanhamento com o endocrinologista um pouco mais firme, né? Mesmo esse diagnóstico sendo um diagnóstico fácil, né, Suelen, a gente vê que as gestantes têm uma certa relutância por conta desse exame, por conta do efeito colateral desse teste, né? A gente tem muita náusea, enjoo, tontura, sonolência, queda de pressão, né? Então, mas tem que ser feito. Infelizmente ainda é o único teste para a gente diagnosticar diabetes na gestação. E deixa eu te perguntar, Suelen, como que é feito o tratamento? Esse acompanhamento com o endocrinologista? Num primeiro momento,
eu vou fazer uma orientação alimentar. A gente vai trocar os carboidratos por integrais, diminuir a quantidade, do tamanho, porção das refeições. A gente vai buscar frutas com baixo índice glicêmico, né? Cortar o açúcar, né? Doces, refrigerante. Se possível, não adoçar, né? E se tiver que adoçar com adoçantes, né? É a única forma bem. Atividade física, né? Sim. A gente sabe que, claro, cada gestação é única, nem toda mulher vai poder fazer uma atividade física, mas naquelas gestantes que não são contraindicadas às atividades físicas, sim, é recomendado uma caminhada, uma hidroginástica, né? algo de baixo impacto, né? Tudo aquilo é uma vida normal, porém com determinadas ressalvas, né? Principalmente na parte de alimentação. Porém, esse controle glicêmico é uma picadinha chata, mas é o que ajuda muito a gente compensar e controlar essa dosagem de insulina, né? Porque eu peço para os pacientes virem toda semana com esses resultados, e com esses resultados a gente vai fazer o ajuste da dose da insulina, tudo, para ter um desfecho legal da gestação, né? Isso, e esse acompanhamento é fundamental. E eu vejo assim que as pacientes elas ficam bem assustadas na hora do diagnóstico, Suelen. Quando você dá o diagnóstico de diabetes na gestação, elas ficam super assustadas, achando que o desfecho do parto vai ser complicado, que a evolução, essa gestação vai ser super difícil, e nem sempre é assim. Com esse controle, esse acompanhamento nutricional, atividade física associada, o desfecho de uma gestante com diabetes é muito favorável. Sim. Porém, a gente pede para que depois, né, essa paciente tenha o acompanhamento com endócrino sempre, para controlar, né? Até porque é um fator de risco, a diabetes na gestação é um fator de risco para desenvolver uma diabetes futuramente. Porém, sabemos que a diabetes, depois no pós-parto, ela consegue se controlar e às vezes existe uma cura, sim, mas essa mulher vai ter um fator de risco maior para desenvolver diabetes numa outra fase aí da vida, né? Isso. Eu tô aqui, gente, é muito legal estar conversando com você hoje, Suelen. Muita coisa, né? Muita coisa para falar. E eu tô aqui com algumas perguntas que vieram para nós. Uma delas tá me perguntando: eu tive diabetes na gestação e meu filho nasceu com 4,250 kg. Meu filho tem o risco de ser diabético? Paula, isso ainda não tem muita definição, mas alguns estudos mostram que sim, tem risco maior de desenvolver um diabetes, porque essa criança, ela tem uma memória metabólica de um ambiente com uma hiperglicemia, né, um ambiente que teve uma produção aumentada de insulina no próprio corpinho dela, que vai levar a excesso de peso e talvez um diabetes no futuro. Então esse bebê tem que ser acompanhado por, às vezes, um pediatra mais rigorosamente, né? Eu acho. No primeiro ano de vida e até no decorrer dessa infância aí. O que eu sugiro é controle alimentar, né? Uma educação em cima disso, né? Com certeza. Outra pergunta que fizeram para nós, sobre adoçante. Sim, elas têm muita dúvida sobre adoçante. É uma dúvida bem comum. Que adoçante eu posso usar, Sueli? Vamos lá. Se eu tiver que adoçar alguma coisa, vamos usar ou sucralose ou estévia. Inclusive a sucralose a gente não tem, não atravessa a barreira placentária, quer dizer, ela nem é absorvida, né? Por esse feto, né? Sim. E a gente lembrar também que é sempre bom evitar qualquer tipo de açúcar. Se puder ser natural, ótimo. Usar o próprio açúcar da fruta, né? Isso. Porque tem gente que fala assim, ai doutora, mas o mel então é natural. É natural. Não, mas para um diabético funciona como um açúcar puro, né? Eu sei que hoje tem açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco. É bom evitar, né? Eu falo para os pacientes, não é açúcar de qualquer forma, mesmo sendo melhores. Tá, claro.
Nossa conversa vai terminar agora, foi muito legal. A gente vai... Muito obrigada, viu, Paula? Obrigada a você por ter vindo aqui hoje. E a gente vai estar falando sempre de coisas novas, assuntos que te interessam. Se você tiver algum comentário, escreve aqui embaixo, deixa aqui embaixo que a gente vai tentar responder. E qualquer coisa, só entrar lá nas redes sociais para estar perguntando ou questionando qualquer dúvida que vocês vão ter. A doutora Suelen também vai estar respondendo, né? Sim, com certeza. E eu também, tá? Até mais, tchau. Até a próxima.